Oi, gente. Acho que todos de vocês já sabem que a mídia repercutiu muito o fato de que Nicolas Ferreira votou contra um empréstimo que traria barragens e reformas estruturais para lidar com as enchentes em Belo Horizonte. E não só ele votou contra, ele liderou uma bancada de vereadores bolsonaristas que foram contra isso. E BH está debaixo d'água e o impacto está sendo terrível na cidade de Belo Horizonte. Mas eu quero trazer esse fato para refletir sobre como a esquerda e como a mídia, não apenas mídia de esquerda, inclusive mídia de direita também, repercutiu essa estratégia de pegar um voto concreto, uma coisa que Nicolas Ferreira fez, né? Que foi não só votar contra o empréstimo, mas comemorar. Aliás, como mostra aqui a reportagem do Estadão, que não é uma mídia de esquerda, né? Traz o tweet, né, a mensagem do Nicolas Ferreira comemorando isso, né? E aí contrasta essa comemoração, ele derrubou, ele feliz da vida, que não tá nem aí pro sofrimento das pessoas, né? E aí contrasta isso com o impacto das enchentes, que poderia ser muito menor esse impacto se as reformas tivessem sido feitas. Essa estratégia que foi utilizada para expor, não é, o Nicolas, fez ele desesperar, ele sentiu, ele entrou na defensiva, foi nas redes sociais tentar se defender, dizendo coisas que não fazem o menor sentido. Ele disse, por exemplo, olha só o que ele falou, que é uso político de tragédia, que não iria mitigar as enchentes, o projeto que visava justamente mitigar o impacto das enchentes com quase 1 bilhão, aliás, de reais, né? Quase 1 bilhão de reais, não iria ter esse impacto. Ah, como é que você sabe, Nicolas, que não iria ter esse impacto, né? E aí ele usa uma justificativa de gestão pública, tenta se defender, entra totalmente na defensiva, porque foi exposto. Agora, por que esse tipo de estratégia, que também tem um vídeo aqui da TV 247, por que esse tipo de estratégia ela é boa? Porque ela mostra o impacto de pessoas que não entendem nada de gestão pública. Belo Horizonte precisava de reformas estruturais para lidar com as enchentes. Isso daí foi o que a equipe do Alexandre Calil, prefeito na época, identificou. Era uma necessidade da cidade. Era uma necessidade da cidade. E aí nós estamos vendo imagens como essas aqui, ó. Imagens como essas. E pessoas como o Nicolas Ferreira e outros vereadores bolsonaristas, porque queriam derrotar o Alexandre Calil, porque viam ele como um inimigo, né, um comunista que ele nem é, né, só porque é adversário político, entendiam que esse dinheiro não deveria ser liberado. Ou seja, eles estavam fazendo isso por oposição, por uma atitude mesquinha, pequena, né? Só porque queriam prejudicar o adversário político, estavam dispostos a prejudicar também a população de BH. Esse tipo de estratégia, se vocês viram, olha só a repercussão nas redes, né? Tem não só no Estadão, tem aqui, ó. Enquanto moradores de Belo Horizonte sofrem com as chuvas, o prefeito diz que esse é o novo normal, né? E aqui, ó, esse é o novo normal. Não adianta a gente querer fugir dessa realidade. Esses são resultados de falta de planejamento urbano. Especialistas estão dizendo isso, né? E aí, o cenário poderia ser melhor, lembrando que em 2021 teve um veto de 907 milhões de reais que seria utilizado para obras de prevenção às enchentes. Na época, o vereador e atual deputado Nicolas Ferreira comemorou a decisão nas redes sociais. Ora, esse tipo de estratégia ela é muito boa para expor não apenas o Nicolas Ferreira, não apenas esse deputado bolsonarista. É sobre isso que eu quero falar. Esse tipo de estratégia é muito boa para expor toda a extrema-direita. Porque a extrema-direita tem diversos exemplos e atitudes que mostram que eles não ligam para a população, que eles não ligam para o impacto das suas decisões. Eles comemoraram, né, defenderam o governo Bolsonaro enquanto o governo Bolsonaro cortava recursos da saúde durante a pandemia. Eu falei sobre isso no meu canal, eu trouxe os dados todos. Tem vídeos, quem quiser assistir os vídeos, estão os vídeos lá com as evidências mostradas. Agora, é verdade também, gente, que parte dos eleitores bolsonaristas
não serão persuadidos por essas evidências. Ou seja, existe uma parte dos eleitores e dos seguidores do Nicolas Ferreira que vão dizer aqui que o que a gente está dizendo, mesmo mostrando todas as provas, mesmo mostrando as mensagens dele, mesmo mostrando que o projeto do Alexandre Calil visava combater o impacto das enchentes, esse pessoal vai dizer que é mentira. Porque eles têm uma adoração irracional para com o Nicolas Ferreira, mais ou menos semelhante à adoração irracional que os seguidores de Bolsonaro têm para com Bolsonaro. Esses seguidores não serão persuadidos por nenhuma evidência, por nenhuma estratégia. Esses vão continuar com Nicolas, esses vão continuar com Bolsonaro, porque para eles é uma questão quase que transcendente, né? É uma coisa religiosa, né? Eles apoiarem essas figuras. Então, essas figuras podem ir contra financiamento para planejamento urbano, para lidar com enchentes. Essas figuras podem destruir direitos sociais. Essas figuras podem fazer tudo que eles vão continuar apoiando. Mas essas pessoas, esse tipo de bolsonarista, é a minoria. Eles não são maioria na sociedade brasileira. Na última eleição, eles perderam a eleição, que mostra que eles são minoria. Mas mesmo entre os bolsonaristas, eles não são necessariamente maioria. Tem gente que votou em Bolsonaro que não pensa assim, que não chega a esse nível de cegueira ideológica. Então, essas pessoas podem começar a ter uma pulga atrás da orelha colocada quando a gente mostrar para elas atitudes concretas de pessoas, não só como Nicolas Ferreira, mas como prefeitos bolsonaristas, vereadores bolsonaristas, como Nicolas Ferreira era na época, deputados bolsonaristas, que agem em nome do quê? Em nome da defesa dos seus próprios interesses e dos interesses daqueles que financiam suas campanhas. A defesa, por exemplo, do subfinanciamento da educação e da saúde serve aos interesses de quem? Bolsonaro subfinanciou a saúde e a educação. Cortou recursos da saúde e da educação. Isso serve aos interesses de quem? Isso serve aos interesses dos planos de saúde privados, dos hospitais particulares, serve aos interesses do complexo industrial médico particular, gente que quer a privatização do SUS por dentro, o uso do SUS para dar suporte ao setor privado. Então eles estavam servindo aos interesses do empresariado médico e do empresariado do setor saúde. Quando Bolsonaro cortou recursos das faculdades públicas, vocês lembram disso? Tratou as faculdades públicas como inimigas, né? Quem é que estava se beneficiando disso? As universidades particulares, o setor privado da educação. Então, é muito importante que a esquerda pegue esses votos, pegue esses eventos, pegue coisas concretas e mostre que essa lacração toda dos bolsonaristas tem um custo social, tem um custo econômico e tem um custo na hora de enfrentar tragédias. E é isso que eu tinha a dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.